o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 1 Reis 16, 29. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Oni, se tornou rei de Israel, governou durante 22 anos em Samaria, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nabate, e fez pior, casou-se com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Deus, o Senhor, Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué ben Nun, filho de Nun. Amém, irmão? Podem sentar. Eu acho interessante esse texto, que ele fala uma situação da impiedade dos reis e do que atualmente estaria no poder, e aquela impiedade diz que o homem viu tudo que fizeram e ele continuou fazendo mais ainda, pior ainda. E aí depois entra esse texto a respeito daquela profecia que nós conhecemos de Josué quando destruiu Jericó, aparentemente um texto que não tem nada a ver. Mas o que me chama a atenção é que ele vem falando de uma impiedade. Nós vimos quanto tempo esse rei de Israel ficou no poder. Ele ficou muito tempo lá no poder. E diz que ele conseguiu provocar a ira de Deus. E Deus não o matou, o deixou muito tempo no poder. Isso é impressionante. Tem coisas que é Deus que sabe o que vai fazer. Nós, seres humanos, não temos como avaliar nada. Nós não somos Deus. Deus é Deus. E tudo quanto Ele faz é bom, perfeito e agradável, né? Às vezes a gente não pensa daquela maneira, não quer daquele jeito, mas é daquele jeito que vai ser. E servo tem que aceitar a vontade do seu Senhor. E quando Deus conclui os seus atos, nós vemos que verdadeiramente tudo quanto Deus faz é maravilhoso. Então, aqui, esse texto, o que ele me chama a atenção, que ele vem falando de uma impiedade e fala do cumprimento de uma palavra que Josué proferiu em nome do Senhor, quando ele lançou a maldição em Jericó, e o cumprimento dessa palavra foi depois de muitos anos que aconteceu isso. Morreu o primogênito e morreu o filho mais velho do homem que reconstruiu Jericó. Isso foi muito tempo depois de Josué ter destruído aquela cidade, muito tempo. O que eu vejo nesse texto, o que me passa de relance, é que não importa o tempo, Deus tem o cumprimento da sua palavra no momento exato. O que para nós parece muito tempo, para Deus é o ontem. Como diz a Bíblia, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse negócio de tempo, quem está preocupado com tempo, relógio, cronograma, calendário, isso somos nós que estamos prisioneiros nesse sistema. Mas Deus não vê como vê o homem, já diz a Escritura, né? Deus não vê como vê o homem, mas Deus não vê como vê o homem nada, em nada. Nada da maneira que você vê não é como Deus vê. Por isso que Deus precisa revelar-se e nos mostrar
como ele está enxergando as coisas, para que nós possamos caminhar do jeitinho que Deus quer. Vê Abacuque, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que é essa declaração de Abacuque? É a declaração que é a visão que Deus deu a ele. Ele só declarou isso depois que ele foi clamar, foi para a sua torre de vigia, porque antes ele está dizendo assim: ó Deus, uma nação ímpia tu traz para julgar Israel? Um povo mais ímpio que os judeus tu traz para massacrá-los? Até quando prevalecerá o ímpio contra o justo? Até quando ele está considerando Israel o justo, o santo de Deus? Até quando uma nação ímpia? Então essa é a visão do profeta. Aí ele diz: irei para a minha torre e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que ele vai dizer. Então quando ele está na torre de vigia, Deus fala com ele, aí então ele diz: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Entende que Deus precisa trocar a nossa visão para nós sermos seres espirituais? Mas tem pessoas que não se deixam trocar a visão. Quando você tem a sua opinião, quando você tem os seus projetos, quando você acha que é o inteligente, o sábio, o esperto, quando você senta para maquinar: eu vou maquinar aqui, deixa eu ver o que eu vou escrever. Já era você está acabado. Você não tem que dizer o que eu vou escrever. Quando você chega para escrever alguma coisa, você já tem que estar com a unção na mão e dizer assim: Deus já me deu isso, eu vou escrever. Se é você que escreve, só é um laço para o teu próprio pescoço. E vai apertar, acredita que vai apertar. Mas quando é Deus que te dá, aí não é laço para o teu pescoço, é um colar de pérolas, é uma glória. Mas o nosso assunto, irmão, é o seguinte: um rei de Israel, que conhece, tem sacerdote, tem profeta lá, lembra de Elias, lembra de Micaías, lembra de homens que expuseram a sua vida. Eu vou perguntar a você, irmão, você aí que tem 10 anos de igreja, 15, você 20, tem pessoas, eu tenho 30 anos de evangelho, já passando um pouco dos 30, você acha que eu preciso abrir uma Bíblia mais para pregar? Faça-me o favor, eu não preciso abrir Bíblia para pregar, porque com 30 anos eu tenho que ser uma Bíblia ambulante, senão eu negligenciei. Professores de matemática com 6 anos estão dando aula sem abrir livro, estão dando aula de matemática, matemática financeira, cálculo para a lua. E você e eu passamos 30 anos dentro da igreja e não somos capazes de falar sem Bíblia na mão? E essa é a proposta para o próximo povo que vai se levantar. A última geração que vem aí, depois de mim, vem a última geração. A última geração que eu falo, a última geração já está aqui, eu já estou visionando-a, mas a última geração da ação que Deus trará através desse povo depois de mim, o último moverzinho, esse povo não vai carregar Bíblia, nem celular. Não estou a Bíblia em livro, mas eu tenho aqui no celular, nada disso. Vai se cumprir a palavra que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra que anunciamos. Vai ter que ser assim. Enfim, irmão, você precisa ainda de Bíblia para saber qual o caminho certo, qual o caminho errado? Se tu precisa ainda de Bíblia para saber qual o caminho certo, qual o caminho errado, eu te digo uma coisa: você deve ter aí 6 meses de geração Jesus Cristo. Vou abrir uma tolerância para você de 1 ano. Lá no céu tem lei? Lá no céu não tem lei. Lá no céu tem princípios, né? Alguém vai chegar lá no céu: vamos estudar a palavra de Deus. No céu vai existir isso? Não, nós estamos aqui sendo selecionados mediante o Evangelho de Jesus, que já penetrou em nós. Aqueles conceitos, aqueles princípios têm que estar em nós. Não vamos adentrar o céu com esses conceitos, e só com esses conceitos poderemos adentrar os céus. E chegando lá, nós vamos aprender coisas no dia a dia, olhando, ouvindo na prática, mas não tem esse negócio de estudar livro, caligrafia. Isso não tem não, irmão.
A lei é para te purificar, para te mostrar o caminho aqui na terra e você entrar no céu com ela escrita nas tábuas do teu coração. É assim que vai funcionar lá no céu. Eu até fiz uma pergunta lá no grupo, né? O diabo transgrediu qual lei? Aí falaram, tem teólogo aberto aqui na geração de Jesus Cristo, você sabe, né? Aí falaram um monte de coisa. Eu falei, não, o diabo não transgrediu lei nenhum. Ele transgrediu simplesmente os princípios que Deus criou e colocou dentro de todos nós. Alguém perguntou assim, e esse reino de Deus, quando virá? O que Jesus disse? O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de... O reino de Deus não está... Dá licença aqui, irmão. O reino de Deus não está num livro. O reino de Deus está dentro de você, meu irmão. É muito simples. Aquilo que quereis que os homens vos façam, mas eles vós também. Jesus falou o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. E ele falou assim, toda a lei e os profetas se resume nisso. Ora, então se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, você não precisa mais de livro. Esse livro já está dentro de você. Só que as pessoas precisam da lei, do pavor, do castigo, da repreensão, para que aprendam a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo não é abrir mão da justiça, não. Porque se você, para amar o seu próximo, abrir mão da justiça, deixou de amar a Deus. Bem-aventurado, disse Jesus, o que tem fome e sede, justiça. Abriu mão da justiça por amor a um ser humano, deixou de amar a Deus. Obviamente, né? É lógico. Então, meu irmão, veja bem, o que nós, geração Jesus Cristo, temos ouvido, temos aprendido, é o bastante, meu irmão, para você vir numa calçada e o diabo pular para outra. É o bastante para quando Deus vir olhar dentro de você formando câncer, o anjo passa, arranca o câncer e você nem vê que arrancou. Depende de você. Agora, como disse Josué, né? Josué, o Elias, todo mundo repete essa frase, né, também, né? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas eu e minha casa, você conhece Baal? Você conhece Baal? Eu vou te apresentar Baal. A mentira se chama Baal. O engano, a malícia, a maldade, a inveja, tudo isso se chama Baal, meu irmão. Tu quer seguir Baal ou tu quer seguir o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor é santidade, o Senhor é verdade, é sim, sim, não, não. O Senhor é justiça, o Senhor é amar o próximo, sem abrir mão da justiça, por favor. Não vem depois você dizer, não, pastor, eu estendi a mão para aquele lá e Deus acabou me ferindo porque eu estendi a mão. O pastor não falou que é para estender a mão para o próximo? Sem abrir mão da justiça, porque existem aqueles que Deus quer que você estenda a mão e existem aqueles que Ele quer que você abandone porque Ele vai matar. Já pensou Israel ir lá e estender a mão para os amalequitas? Foi o que Saul fez. Não matou, não exterminou, preservou animais, preservou o rei. Deu no quê? Quem foi para a ponta da espada foi Saul. Nunca ame ninguém abrindo mão da justiça de Deus. Nunca faça isso. Houve reis em Israel que fizeram, tiveram compaixão. O Senhor se manifestou e disse assim: deverias tu fazer isso? Se tornar amigo dos inimigos do Senhor? Esse negócio de fazer bem a todos, fazer bem sem olhar a quem, isso é conversa fiada. O Deus da geração de Jesus Cristo não é esse, não. O Deus da geração Jesus Cristo, Ele quer que nós estendamos a audição a Ele e sigamos o caminho que Ele nos aponta. Uma vez alguém aqui disse assim para mim: não, pastor, era um seminário, mas
se eu estiver vindo para a igreja com o meu dízimo e ver alguém com fome no meio da rua, eu não acho que Deus vai me tratar por erro, considerar um pecado, se eu pegar do dízimo para alimentar aquela pessoa. E eu falei assim: tu vai entrar no chicote de Deus, porque o dízimo não é teu. Quem és tu para administrar o dízimo? O dízimo é administrado somente por sacerdote. Ah, mas então eu deixo uma pessoa morrer de fome? Deixa morrer de fome, mas tu não pode tocar no que é de Deus. Quem é você? Abinadab, né? E os filhos de Arão, eu já falei isso no outro culto, eles não subtraíram nada de Deus, eles quiseram apenas acrescentar, levando fogo e incenso em tabletes de ouro diante do Senhor. E o que aconteceu com eles? Foram fulminados. Por quê? Porque Deus tem regras. A minha vida inteira, Deus me fez apaixonar por regras. Eu quase me parei no campo do militarismo, sabe por quê? Só porque tinha regras e toda a minha família era de militares. Tinha regras. Eu, quando vi aquelas regras com os meus tios, aquelas coisas todas certinhas, aqueles parâmetros todos, eu falei: eu quero ser militar. E tentei, mas não servi para os homens, não servi. Os homens olharam para mim e falaram: isso aí é muito inútil. Eu lembro até no dia que eu fui lá depois de passar em todas as provas, eu não fui reprovado, eu passei em todas as provas. Eu vi quando o homem foi na mesa, olhou o nome e falou assim: pô, que nome estranho. Eu estava atrás, que eles chamavam. Isso aí deve ser nome de gente grande. O cara ainda falou isso. Virou: Tupirani. Eu estava assim pertinho dele. Sou eu. Ele: tá aqui, ó, você sobrou. Passei em todas as provas, matemática, ciência, todas aquelas provas lá, teste físico, correr 2.400 metros, fazer barra, canguru, e tudo que tu imaginar. Depois de passar em tudo, sobrei. Como? Porque Jesus tem outros planos, amém, irmão? E como eu glorifiquei. Quando eu conheci Jesus, imediatamente me veio à memória, não tinha mais nem motivo para aquilo. Quando eu me converti, o Espírito Santo me trouxe a memória e algo veio à minha alma e disse assim: se tu estivesses lá dentro, tu não teria me conhecido agora. Eu falei: Jesus, obrigado, porque eu não entrei para aquilo. O salário era bom, a filosofia era boa, tudo era bom, mas nada se compara à glória do Evangelho de Jesus Cristo. E quando o Senhor me trouxe essa revelação do seu conhecimento, etc., irmão, eu mal tinha o pão para botar na mesa, mas eu te garanto, é melhor o pão duro ou a mesa vazia com Jesus do que os banquetes desta vida. Mais vale mais um dia nos teus átrios, preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Mas, irmão, agora apaga tudo daqui para trás, vamos falar daqui para frente. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Já te expliquei quem é o Senhor e já te expliquei quem é Baal. Não fica: pastor, eu não adoro Baal. Aonde que tu não adora Baal? Eu não adoro Baal no monte, eu não adoro Baal na esquina, eu não adoro poste ídolo, eu não adoro Baal nas velas, eu não adoro Baal no purgatório, eu não adoro Baal na reencarnação. Amigo, Baal está dentro de você. Baal são os teus conceitos, são os teus conceitos que te levam a se deparar com uma eternidade de bem ou de mal. Irmão, cai na real, 10 anos de evangelho você tem? Como está a sua vida? Engatinhando? Sabe por quê? Muita gente está servindo Baal. Sabe aonde que está o Baal? No seu casamento. Seu casamento é o teu Baal. Tem muita gente que não aceita a ideia. O Deus da geração Jesus Cristo não é Santo Antônio casamenteiro não, hein?
O Deus da geração Jesus Cristo, a palavra dele diz assim: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Esse é o Deus da geração Jesus Cristo. Não tem esse negócio, aqui não tem reunião de família não, aqui tem reunião de exército, aqui só tem guerreiro. Família daquela porta para fora, da porta para dentro é só exército, é gente para morrer por Jesus. O nosso lema é esse: nós que por ti daremos a vida. Não tem papo de família, beijo e abraço não, isso é ilusão, porque lá na eternidade, nem no céu nem no inferno, não tem família não, tem um só rebanho, um só pastor. Essas ilusões que tem por aí, né? Irmão, eu vejo Deus dizendo que vai abençoar sua família só se for no inferno. Não existe bênção coletiva não, a bênção é individual, é na vida de cada um. Você serve Baal ou serve a Deus? Quantos anos você está na igreja? Quanto tempo você diz que conhece Jesus? Está na hora, meu irmão, de traficante meter arma na tua cara e você saber quem é o teu Deus. Está na hora de te tacarem pedra, meu irmão, para servirem de degraus para você subir mais ainda. Está na hora. E a quem você serve, afinal de contas? Realmente, quem você serve? Tem pessoas que ouvem, mas não aprendem. As últimas profecias deixou um monte de gente desesperada, porque Deus veio falando: vou fazer uma seleção. Está escrito aqui, né? Mas acho que o pessoal entra na igreja e não sabe ler. Não está escrito igreja vinde todos, está escrito centro de seleção e justiça. Aqui não é só porta para o céu, aqui tem duas portas, uma para cima e uma para baixo. Justiça é isso: uns servem, outros não servem, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Isso é justiça. Toma-lhe pregação. E quantas vezes eu saio desse púlpito impressionado, falo: meu Deus, aquilo que eu falei, eu nem sabia, eu nem tinha ideia, eu não conhecia. Deus, que tremendo! E às vezes conversando com os irmãos: bom, pastor, você ali no violão você errou, irmão. No violão nem sei onde eu estava. Eu nem sei o que eu estava tocando, eu nem sei o que eu estava cantando, eu estava em outra dimensão. E muitas vezes eu já falei: irmão, não sei o que você está sentindo aí, mas eu aqui eu sei. Muitas vezes já falei isso, irmão. Quantas pregações impressionantes que depois eu fico ouvindo novamente, graças a Deus pela essa técnica de gravação que nós temos nesse tempo da era digital. Quando eu ouço, eu digo: meu Deus, eu falei isso. Que coisa impressionante! E ano após ano, aí agora, e Deus falando: vou fazer uma seleção violenta no meio do meu povo, e mostrou uma ampulheta enorme. E cada vez que passava, olha, caiu mais areia, caiu mais areia, caiu mais areia. Quando Deus começou a falar assim: ó, tem um pouquinho só, aí foi a língua dos profetas, saiu arrebentando. Mas Deus avisou, não avisou? Agora muitos ficam desesperados, e a gente tem que perguntar: quanto tempo você tem de igreja? 10 anos, 9 anos, 8 anos, 5 anos. Tem jeito para mim ainda, pastor? Só se for diante de Deus, que eu não te dou mais crédito nenhum. Um cara que anda 5 anos com Jesus, meu irmão, não tem mais direito a cair. Um cara que conhece, que sabe quem é o Senhor, não tem direito. Não tem direito. Eu vou te provar que não tem direito. Não, pastor, por quê? Caiu, né? Mas Jesus tem misericórdia, ele levanta, né? Quantas vezes Judas caiu? Uma. Então cuidado com o seu delito, pode ser o único. Agora, tá bem, Judas estava caminhando com Jesus há 3 anos, não tomou vergonha na cara, se deu mal. E você, irmão? 10 anos? Irmão, eu quero dizer uma coisa: Deus quer usar a geração de Jesus Cristo de uma maneira que nunca usou nenhum povo na terra, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João. Mas acredita, não serão todos, será menos da metade,
mas é uma seleção e ele vai usar, porque também ele não precisa de todos. Naquela época, Jesus chamou, diz que tinha uma multidão no cenáculo, quando Jesus foi assunto ao céu tinha uma multidão em volta, mas a história mostra 12 caras saindo, fazendo uma lenha por onde passava, 12! Agora, muita gente ouve e não se dá por avisado. Aí Deus levanta um profeta e diz, você, aponta o dedo na cara, o profeta me apontou, o profeta te apontou, você tremeu. E quando Deus estava te apontando através das pregações? E quando Deus estava te apontando através das orações? Quantas vezes ou foi feita uma oração aqui na frente e você sentiu que aquela oração pegou você? Quantas vezes uma pregação pegou você? Quantas vezes um louvor saiu como flecha de fogo e te atravessou? Não, mas ninguém está me vendo. Tem alguém me vendo? Não, ninguém está me vendo. Quando respeitar Deus, saberá que tem sempre alguém te vendo. Se o Senhor é Deus, irmão, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Todos nós veremos o final dessa caminhada. Se veremos um trono branco com uma grande luz de glória, ou se seremos precipitados com garras negras nos arrastando para baixo. Todos nós teremos esses dois caminhos. Ou ouviremos, vinde bendito de meu Pai, e os anjos, aleluia! Ou então ouviremos, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, e os demônios, glórias! Toma jeito, meu irmão, para de brincadeirinha, arranca o teu coração, porque Jesus não se serve com sentimento, se serve com razão. Para de maquiar as coisas. Tem gente que diz assim, não pastor, eu pisei na bola, né? O profeta me apontou, tipo assim, já me descobriram aqui, né? Já viu aquela piada que tem na televisão? Já me descobriu aqui? Tem gente que é assim, né? Pastor, eu tenho umas coisas erradas aí na minha vida mesmo. É mesmo? Porque eu dei ouvidos, sabe? E eu falei, veja bem, quando tu dá ouvidos, teve uma boca maldita, emprestada do diabo, que te levou a palavra até os ouvidos. Eu quero saber dessa boca. Quando você dá ouvidos, teve uma boca maldita. Eu quero saber quem é essa boca. E quando você fala para o ouvido de alguém. Eu quero saber de quem é esse ouvido. Pecou sozinho? Que papo é esse de proteger delinquente? O Deus daqui é brincadeira? Que não tem papo de proteger delinquente, não. Se tu não errou sozinho, a quadrilha toda vai ter que se apresentar. É assim que funciona com o Deus da geração Jesus Cristo. Com daqui é assim. Não, pastor, rodeia para cá, rodeia para lá. Tá, amém, pastor? Eu amém. Jesus, mata logo. Outra coisa, meu irmão. Por aí, as pessoas estão mentindo, fazendo um monte de coisa, porque os púlpitos que tem aí são púlpitos do diabo, não tem Deus. Mas pensa duas vezes antes de você vir com meias palavras diante de um púlpito que desafia traficante, desafia maçom, desafia Yakuza, desafia milícia, desafia o diabo e quem vier. Pensa duas vezes antes de você vir com meias palavras diante desse púlpito. Seja limpo, cristalino. Se o Senhor é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Mas não ouses pensar que pode seguir Deus do seu jeito. O Deus da geração Jesus Cristo tem regras. Ninguém cria regra para servir a Deus. Às vezes vem, não pastor, que eu já pedi perdão a Deus. E quem te deu essa regra de você já ter pedido perdão a Deus? Que regra é essa? De onde você tirou essa regra? Não, eu pedi perdão a Deus. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados. Confessar é abrangente. É só a Deus que é confessar? Vai ver direitinho com Deus.
A Bíblia diz que tu tem que ser apresentado no teu delito. Olha, se teu irmão pecar, chama ele ali com meia dúzia, apresenta. Chama você e ele primeiro, não deu ouvido? Chama os presbíteros, não deu ouvido? Apresenta diante de toda a igreja. Às vezes o teu massacre, meu irmão, é diante de toda a igreja, para todo mundo de alguma maneira com os olhos dar um tapa na tua cara, porque aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus, esses serão exaltados. Olha, tem gente aqui dentro que está dizendo, graças a Deus, Deus, eu estou certo contigo. Tu nunca me apontou em nada através de nenhum desses 8 profetas. Meu irmão, você não existe diante de Deus. Deus não te enxerga de tão inútil que você é. Você é tão inútil que Deus não te vê passar por aquelas portas. É como se um cachorro tivesse entrado. Esse é o Deus da geração Jesus Cristo. Está escrito aqui, você sabe ler? O meu Deus não é assembleiano, ele não elege marginal. Dá para entender a diferença do Deus daqui para o Deus de lá? Não confunda, meu irmão. Não confunda. Quando Deus me deu o ministério, foi para mostrar que um novo Deus, um Deus santo, se levantou sobre o globo terrestre. Quanto tempo temos de culto? Quantas horas temos de culto? Não interessa as horas de culto, eu não vou parar para pedir o teu dinheiro. Você entra aqui para ouvir isso, e se tu vai voltar no próximo culto ou não, é problema teu. Eu sei que vou deitar minha cabeça e dizer, mais uma missão cumprida. E é isso que me interessa, só isso. Só isso. Aqui não tem os conceitos que tem por aí, aqui não tem santo casamenteiro, aqui não tem lisonjas. A minha esposa me contou uma experiência de alguém que foi conversar com ela, nem sei quem, não lembro quem. E ela falou assim, alguém chegou para ela e falou assim, não, mas você é diferente. Quando eu cheguei aqui, eu vi você muito diferente das esposas dos outros pastores das outras igrejas. Ei, olha para a minha cara. Tu acha que a esposa dos outros pastores usaria uma aliança com o meu nome? A aliança que está no dedo da minha esposa tem o meu nome. Você acha que as esposas dos outros pastores das outras igrejas deitaria numa cama comigo? Eu aceitaria elas? Eu sou diferente, minha esposa é diferente, a minha igreja é diferente, o meu Deus é diferente. Quer coisa igual? Volta para onde? De onde você saiu? Volta para lá. Toma-lhe chicote. É hora dos humildes se apresentarem. Rasga a veste, deixa o chicote e descer, que é a tua salvação. Se não gostou, pode levantar e ir embora, ou então não volta domingo. Porque eu não vivo de dízimo. Quando Deus se manifestou a mim e disse, vai fundar a minha igreja, ou seja, na visão de Deus, não existia igreja, porque Ele me disse isso, vai fundar a minha igreja, e eu te prometo, eu te sustentarei, mas Ele não disse que ia me sustentar com dinheiro. Por isso que eu não paro, não me preocupo de tirar. Irmão, vamos trazer as suas ofertas. A irmã vai cantar um hino. Blá, blá, blá. Quem dá com alegria irá prosperar, irá prosperar. Que dá com alegria o caramba, meu irmão. Tem que dar com sangue. Quer dar uma oferta? Vem cá, se deita de cima do altar e deixa o anjo te sacrificar. Essa é a oferta que Deus quer, sangue. Essa é a oferta que Deus quer, meu irmão, não é dinheiro não. Porque dinheiro nós temos igrejas ricas aí que completaram mais de 100 anos na nação brasileira. Igrejas ricas, donas de templos e mais templos com 20 milhões de membros. Eu te pergunto, cadê o Deus deles para eu cuspir na cara dele? Eu só conheço um Deus, o meu, que
que se chama o Deus da geração Jesus Cristo. É assim o Deus desse lugar. Então, meu irmão, se você ouviu verdade e quer verdade, domingo tem culto. Se você acha que não ouviu verdade, não volte no domingo. O que você vem fazer se você não está ouvindo verdade? Se você não se interessa em se curvar a essas palavras, a essa loucura que só eu tenho, se você não tem a intenção de se curvar a isso, o que você vai voltar aqui? Fica na tua casa, vai para a Quinta da Boa Vista, vai para o Corcovado, vai levar teu filho no Pão de Açúcar. Mas aqui, o meu compromisso é com verdade, verdade que só eu tenho. Só eu tenho, ninguém aí é homem de Deus, como ele diz, suficiente para falar do que eu falo, para pregar o que eu prego, nem sequer para citar o que Jesus Cristo fez em Mateus 23, eles são homens, nem para citar o que ele fez em Mateus 23, porque um canalha já disse, o negócio é ter uma boa palavra, temperada, equilibrada, para as pessoas saírem alegres, felizes, e assim o retorno está garantido no próximo culto, e a igreja enche, e quem tem mais gente tem mais poder. Conversa fiada, é mentira. Quem tem mais gente não tem mais poder não. E eu te pergunto, você ouviu uma boa palavra? Vai sair daqui feliz hoje? Vai sair daqui alegre? Vai voltar no próximo culto? Nem me responda, meu irmão, porque Deus não me mandou me preocupar com a tua resposta, me mandou me preocupar em ouvir o que Ele tem a dizer. E o que Ele tinha a dizer por mim no momento é até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Grandioso é o nosso Deus. Pastor, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta noite, louvado seja Deus. Eu vi um anjo, e esse anjo desceu até a terra, ele foi de encontro a um poço. Ele desceu até esse poço, ele pegou um copo de água, e subiu e lacrou o poço. E esse copo era o Senhor. E o Espírito de Deus falou comigo: este é o último copo de água. Eu falei, meu Deus. E eu vi esse copo de água sobrevoar a congregação. Este copo de água, aleluia, será para a salvação de muitos, mas será também para a perdição de muitos. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Amém. André. Amém. Pastor, em todo momento que o Senhor pregava, ministrava a palavra, eu via a roda, uma roda de fogo que estava acima do Senhor, e eu via um pássaro de fogo que estava atrás do Senhor. Todo o tempo que o Senhor ministrava a palavra, Deus me deu essa visão. Amém. Volta aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Mestre, assim que começou o culto, eu via descer e eles permanecem na congregação. O anjo do juízo, o anjo da justiça, o anjo de pedra, aquele homem de pedra. Impressionante, quando o Senhor pregava, ele saltava e pulava, e estremecia a igreja. O Senhor pregava e falava, e ele pulava e saltava, e estremecia a congregação. Eu vi um outro anjo,
E ele olhava para você, irmã Cláudia, e você estava vestida de rainha, mas o teu semblante era muito pesado. E eu via desciam outros anjos, e ele tinha alguns baús para lhe entregar ainda. E ele foi se aproximando. Então eu vi você andando. De repente o anjo parou e um outro anjo puxou. Então você passou. Quando você passava, a orla do vestido que você estava de rainha, você vinha trazendo vários baús na orla desse vestido. E o anjo olhou um para a cara do outro, impressionante. E ele falou com ele: não viste que ela já está cheia de baús? Aguardai o tempo deste baú. Impressionante essa visão. E eu via o baú que eu tinha visto na visão, irmão Alex, seu e da irmã Dominique. Esse baú foi derramado aqui da frente do púlpito. Amém. Irmã Daniela, eu vi um anjo, irmã, ele tinha uma bandeja. E ele tinha algo ministerial para lhe entregar. Essa bandeja, ela tremia muito na sua frente. Ficava parado, mas a bandeja tremia. E Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor: eu tenho algo para lhe dar neste ministério, mas você precisa vencer o seu medo, diz o Senhor. O temor neste lugar é normal e é natural, mas ele não pode passar disso, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Mestre, eu tive uma visão com o irmão Cláudio do Japão. Eu via alguns se aproximar dele. E eu via o lado direito dele começar a ficar negro. Negro. E eu vi um grande escudo descer do céu. E esse escudo parava de frente da família dele. E aquele escudo começava a envolver, era um escudo negro. Envolvia a família dele. Quando eu olhei, a visão tornou para o irmão Cláudio, ele estava completamente negro. Interessante, mestre, quando ele se tornou completamente negro, eu via o Japão afundar. Impressionante essa visão. O Japão, ele afundava, mas tanto a família do irmão Cláudio e a família do irmão Tiago, eles flutuavam, eles subiam, eles não afundavam junto com o Japão. Impressionante, mestre. Aleluia, Deus. Mestre, eu tive uma visão com Silas Malafaia. Eu via Silas Malafaia, ele entrar no Congresso Nacional. Só que ele era muito grande, mas muito grande. Quando ele entrava, todos o aplaudiam. Todos se levantavam e o aplaudiam de pé. Mas atrás dele tinha um grande demônio que era maior do que ele. E esse demônio tinha uma espada apontada bem no meio da coluna dele, das costas dele. E ele não via esse demônio. Mas todo instante que ele entrava,
ele entrava, ele era aplaudido, esse demônio entrava junto com ele. Mas ele não tinha a estatura normal de um ser humano. Ele era muito grande, mestre. Amém. Eu via muitos ossos secos dentro da congregação. E esses anjos que estão aqui, impressionante que o gigante de pedra, ele passa por cima desses ossos, pastor. Ele passa por cima e esmaga os ossos. O anjo da justiça, ele com a sua espada, ele mexe nesses ossos. Ele passa e mexe nesses ossos. E ele empurra alguns desses ossos para fora da igreja, para fora da congregação. Esse rapaz está atrás do Clark, que tem a criança, Fernando. Deus te manda fazer uma pergunta. Quem és tu neste lugar? O que faz aqui neste lugar? Deus me manda te perguntar nesta hora. Há quanto tempo entras aqui? Diz o Senhor. Quais são os seus frutos? O que esse púlpito significa para você? Te pergunta o Deus da geração Jesus Cristo. Mestre, tem algumas correntes de ouro saindo do púlpito e elas brilham muito. Mas na ponta dessas correntes tem lâminas. Aquele que será enrolado por ela também será ferido. Aquele que foi enrolado por essas lâminas terá que derramar o seu sangue, diz o Senhor. Que a lâmina que sai desse púlpito e as correntes, elas cortam, diz o Senhor. Sem sangue não farão parte desse púlpito, diz o Senhor, o Deus deste lugar, o Deus da geração Jesus Cristo. Irmã Renata, largue o sentimento, diz o Senhor. Largue o sentimento, diz o Senhor. Olhai a tua caminhada, diz o Senhor. Abandonai o sentimento, diz o Senhor. Aleluia, mas até aqui. Amém. Davidson. Rapaz, igreja. Mestre, no final da pregação, Deus me fez contemplar uma grande ampulheta. O mais da metade da areia já tinha descido. Só que essa ampulheta, o vidro dela, estava tudo trincado, tudo trincado. Amém.
Dominique, assim te manda dizer o Senhor. Porque você não temeu em usar o meu nome, se eu não tinha te entregado nada. Tu já tinha perdido a minha graça, tu sabe muito bem disso. Eu te dei sonhos. Por que você procurou benefícios próprios? Cadê o zelo à minha casa? Cadê o zelo à minha palavra? Por que procurou destruir o projeto que eu tinha para a sua vida? Tu pensas que irás conseguir levar a vida dessa forma? A tua ampulheta vai quebrar. Assim eu te digo. Jovem, o Senhor manda você mergulhar nas pregações do seminário. Não pense que você está passando por desapercebido. Me buscai, assim diz o Senhor. Luciano, tu tem mão suja com Alex e com Cícero. Os nomes serão começar a ser citados. Eu te avisei. Mestre, a senhora que estava sentada aqui atrás, Deus mandou uma palavra para ela. Mandou ela voltar do prostíbulo de onde ela saiu. Mestre, assim diz o teu Senhor, hoje não é o dia. Hoje ainda não é o dia. Mas o teu Senhor te diz, eu sacudirei esse chão. Pelo amor que eu tenho a ti. Eu sacudirei esse chão. Hoje só foi apenas o começo. Mestre, me ajuda. Me ajuda. Até aqui. Gilmara, essa palavra que o Davidson deu da menina, é tu que vai levar. É a tua prova de permanecer nesse lugar. Pois ela entrou nesse lugar e não respeitou. Assim que começou o culto, tive uma visão. Eu vi uma pata de águia, só que ela estava totalmente em chamas, essa pata de águia. E ela adentrou no meio da congregação. Essa pata de águia é uma preparação, diz o Senhor. Uma preparação. Amém. Eu vi
um grande vaso antigo. Só que não era de barro só, esse vaso está adornado, esse vaso é bonito, é aqueles vasos pintados. Então eu vejo um anjo voando e ele tem uma espécie de uma marreta na mão. E ele começa a quebrar esse vaso está no meio da congregação. Ele está quebrando esse vaso. Quebrando completamente esse vaso. O anjo está destruindo esse vaso, ele continua destruindo esse vaso. Esse vaso é uma mulher, mas o Espírito de Deus não deixou eu saber quem é. Amém. Eu vi uma metralhadora, no momento dos comentários, eu vi uma metralhadora. Essa metralhadora é uma metralhadora russa. Preparem-se, assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Esse povo será o povo que contenderá grandemente com a Rússia. E digo mais eu, o Senhor, vocês já são vencedores. Amém. Eu tenho um recado de Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, a todos os pais, principalmente os da internet, mas muitos de dentro do templo também, a todos os que têm filhos e filhas, todos. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo, o Deus da geração Jesus Cristo diz: os filhos rebeldes são culpa de pais rebeldes. Cobrarei de cada um dos pais o mau comportamento e a falta de caráter de vossos filhos. Eu cobrarei de vocês. E eu me orgulho de alguns pequeninos enterros que já seguem a verdade que sai do púlpito. Outros serão cobrados até o findar deste ano. Cobrarei dos pais rebeldes. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Mestre, quando o Senhor falou que o nosso Deus, Deus da geração Jesus Cristo, não se curva à política, nesse momento eu vi vários guerreiros descendo do céu e ficando ao lado do Senhor. E cada vez que o Senhor repetia essa frase, descia mais guerreiros. E eu vi o Senhor todo negro. O Senhor é a justiça de Deus na terra dos viventes. E todos os guerreiros de Deus estão à tua disposição, Elias. À tua disposição. Tu comandarás, diz o Senhor, os melhores guerreiros serão debaixo da tua liderança e do teu comando. Amém. Alguém mais dos profetas? Irmão Josimar, Deus, ele mexerá na tua estrutura, irmão. Ele moldará a sua estrutura, diz o Senhor. Mestre, eu tenho uma palavra de Deus para o irmão Alex. Ora,
Não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Diz o Senhor a teu respeito, irmão. Quando o Davidson falava para a Luciana, eu vi ela levantando, e como ele estava passando por lá, ela levantava com muita ira, apontava para ele assim e dizia: tu não entra mais na minha casa. E Deus mandou te dar uma palavra, Luciana. Não é a tua casa. Ele entrou para resgatar a tua vida da podridão da tua caminhada, e tu não atentou, pagará pelas tua língua. Mais, André. Aleluia, Deus. No momento em que o irmão Davidson estava entregando a profecia para Dominique, Deus me mostrou um vento muito forte, que veio sobre a Dominique, e eu via vestes sendo arrancadas, e no meio desse vento, ela era cortada, retalhada, havia muitos cortes no corpo da Dominique. Deus me deu essa visão exatamente nesse momento, diz o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Aleluia. Irmã Gilmara, eu vejo o anjo do Senhor, ele te entrega uma espada. E assim te manda dizer o Senhor: usai essa espada que lhe foi entregue, porque daí depende a sua vida neste lugar, diz o Senhor. Fale e não te cales, assim diz o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Eu vejo, mestre, a metade de um X vermelho. E ele marca a irmã Dominique, ele te marca, Luciana. Interessante que eu lhe vejo tentando limpar, mas a mancha não sai. E assim te manda dizer o Senhor: tu tem que consertar o teu passado, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Carlos Soares, assim manda dizer o Senhor: tu não é contados entre os meus. Estás há muito tempo neste lugar, porém não tem me honrado. Não tem honrado esse púlpito, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Senhor, Deus manda lhe perguntar: o que vieste fazer aqui? Quanto tempo senta nessa cadeira?
e eu tenho permitido. Não tens honrado este lugar. Faz o que quer da sua vida, diz o Senhor. Não és contado como geração Jesus Cristo, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Os anjos, mestre, eles continuam aqui. O anjo de pedra, ele passeia, ele caminha em passos largos, ele estica a perna. E a vontade dele é de pisar em alguns. Aleluia, mestre. Louvado seja Deus até aqui. Alexandre. Eu vejo uma grande peneira. Grande mesmo. Ela é imensa. E eu vejo um anjo imenso parado aqui no meio. E essa peneira, ela está posicionada no meio da igreja. E ela é tão grande que ela chega a abranger quase toda a igreja, as paredes. E esse anjo está aqui. E ele sacode essa peneira, como se tivesse peneirando um garimpo. E eu vejo algumas pedras preciosas dentro dessa peneira. E elas brilham, mas brilham muito. Mas são poucos. E assim diz o Senhor, está na hora de eu retirar a minha ampulheta. O tempo está acabando, mas ainda é tempo. Irei retirar a minha ampulheta e só sobrará os meus diamantes. Aleluia. Mestre, o Espírito de Deus me deu uma visão. Eu vi essas cadeiras toda embolada, mas toda embolada. O furacão que entrou aqui dentro, parecia que ele fez uma devassa nessas cadeiras, ficou tudo embolado por esse lado de cá. Logo em seguida, o Espírito de Deus me deu outra visão. Eu vi muitas línguas, mas era muitas línguas mesmo. Eu vi um anjo com uma espada. Ele vinha cortando, 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 cortando. Muitas línguas. E assim diz o Senhor: endireitai-vos enquanto há tempo. Chegará o tempo que a língua de vocês voltará a enrolar na boca de vocês e não sairá mais. Assim diz o Senhor. Amém. Bom, Alex, o teu coração te enganou, diz o Senhor. O teu coração te enganou, diz o Senhor. Tu foi guiado pelo teu coração no passado, diz o Senhor. Colherás o fruto disso, diz o Senhor. E eu te avisei, diz o Senhor, o teu Deus. Eu te avisei lá atrás, diz o Senhor. Mas tu se deixaste guiar pelo teu coração. Diz o teu Deus, o Deus a quem tu serve, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia.
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, preciso ser, Senhor, um vaso novo. Você vê como Deus é real? Você vê como é sério essa história de evangelho, cristianismo e Jesus Cristo? Você vê como igreja não é para qualquer um, não são todos escolhidos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você vê como Deus está selecionando um povo santo, um povo de caráter, um povo quebrantado, porque não haverá espaço para outra rebelião no céu. Só vai entrar aqueles que dão a vida pela verdade, pela justiça, que reconhecem as suas falhas. A maior virtude de um homem é reconhecer os seus próprios erros. Porque quem reconhece o seu erro, o próximo passo é um passo de acerto. Você vai sair daqui servindo a Baal ou servindo ao Senhor? Rompa com as correntes que te prendem. Não adianta ouvir do pastor. O pastor te diz, muitas vezes, fundamentado no que você disse. Se você não for transparente, vai levar palavras sem transparência. A tua hora de conserto é agora, o tempo está muito curto. Muito curto. E muitos não vão resistir, como o Senhor falou. Eu não vou mais naquela igreja. Só vai fazer diferença na vida de uma pessoa, na sua e dos seus filhos. Mais ninguém. Quantas pessoas já foram embora, já saíram daqui? Eu nem lembro delas. O dízimo delas não fez falta. A presença delas não fez falta. A ajuda delas não fez falta. As orações delas não fez falta. Nesse reino, a presença de Deus supre todas as lacunas. Conserta-te. Conserta-te. Se desespera. Não vai com aquelas oraçõezinhas hipócritas lá diante de Deus. Deus me mostra. Mostrar? Está chamando Deus de mentiroso?
Lembra de 5, 6, 7, 8 anos atrás, quando você ouviu as pregações e não quis se consertar? Lembra quando os teus sentimentos foram altos, gritaram, e eu te falei e você não quis ouvir? Lembra quando você ignorou seus próprios sonhos? Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Você quer ser? Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Como tu queres? Diz para Deus. Como tu queres. Senhor amado, é amado? Senhor amado. Tu és oleiro? Tu és oleiro. E eu barro. E eu barro. Você aceita? Quebra minha vida. Quebrar significa ser humilhado. E faz-a de novo, ser pisado, ser discriminado momentaneamente, ser envergonhado. Preciso ser, Senhor, um vaso novo. Muitos não alcançam graça porque querem ser humilhados só lá dentro do quarto. Mas o prejuízo que você causou se tornou público na vida de tanta gente. Faça o que Deus está colocando no seu coração. Ignore a sua vontade, porque a oração foi ensinada há 2000 anos atrás. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que você pensa que é a terra? Sabe o que significa a palavra Adão? Terra. Quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra, significa em mim, assim como é no céu. O tempo será abreviado. A areia dessa ampulheta não vai terminar, embora ela esteja bem pouca. Ela foi rachada. O tempo irá abreviar. Assim manda dizer o Senhor. Carol, eu vejo dentro de ti, e bem por cima de ti aqui, eu vejo como que se fosse uma linha, como que se fosse um corte. E esse corte sangra. E eu vejo o teu coração sangrando. E assim diz o Senhor: vai doer, mas faz a escolha certa, pois não terá outra oportunidade. Rafael, assim diz o Senhor: aquebranta teu coração, mas aquebranta passando por cima do teu orgulho e da tua vaidade, pois ainda há tempo. Clame a mim com sinceridade. Aleluia. Dominique, assim diz o Senhor: se você não se quebrar, você não suportará, diz o Senhor. Irmã Maria, tem um vaso na tua frente, quebre-o, diz o Senhor. Tupiara, você não esteve aqui hoje, diz o Senhor. Eu não estou mendigando
oração nem súplicas de ninguém, diz o Senhor. Não perca seu tempo. Aleluia, Deus. Amém. Marcelo, eu vejo 2 anjos ao seu lado. E esses 2 anjos têm uma enxada. E eles cavam ao seu redor. E assim diz o Senhor: prepara-te, pois o teu passado será desenterrado. André, Alexandre. Amém. Alô. Irmão Davidson, veja um anjo, irmão, e ele acrescenta algo em você, ele injeta algo em você, e eu vejo a sua estrutura ficar mais forte. E assim te manda dizer o Senhor: não temas, porque eu, Senhor, sou contigo, diz o Senhor. Eu mexo na tua estrutura nesta noite, diz o Senhor. Aleluia. O que você gostaria de fazer nesta hora? Virar as costas e ir embora? Ou se quebrantar e adorar ao Deus vivo? Você já viu um filho odiar a mãe depois de uma surra? A Escritura diz que Deus corrige a quem ama e açoita quem tem por filho. Preste atenção no que eu vou te dizer, se eu conseguir traduzir. Quando Deus te aponta uma cova e te mostra um caixão, é que Ele tem esperança de que tu desejes outro caminho. Mas o apóstolo Paulo escreve dizendo que existem filhos, porém são filhos da desobediência, ainda que sejam filhos. Quebranta o teu coração, deixa Deus agir. Pois muitos foram até a margem ver João Batista, e Jesus perguntou: o que fostes ver? Ou seja, as pessoas foram lá sem objetivo, sem projetos, sem propósito. O objetivo, o projeto, o propósito nesse lugar não são as nossas vidas, mas a vontade do nosso Deus. Irmão Rômulo, lembra do enviado de Satanás? Eu o matei hoje por tua causa, pois ele ousou atentar contra a sua vida, diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia, o Deus da geração Jesus Cristo. Amém. Deus vive poderoso. Leva-nos, Senhor, mas com o peso do teu cinturão, com o peso, Senhor, da correção, para que possamos, Deus, lutar para trilhar o caminho certo e verdadeiro, ter a palavra e passos que sejam sim, sim, não, não, pois aqui estamos e lutamos, Deus, desesperadamente para sermos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!
louvamos em nome de Jesus.